E aí, tudo certo? Vamos mergulhar hoje num tema que, olha, é crucial para qualquer pessoa que presta concurso. A tal da ansiedade na hora da prova. A gente vai desvendar o que acontece na nossa cabeça e, o mais importante, como a gente pode assumir o controle e transformar esse nervosismo em foco total para garantir a aprovação. Para começar, vamos falar de uma situação que, nossa, é um pesadelo. Sabe quando você está lá, diante da prova, lê uma questão sobre um assunto que estudou por meses e... nada. A mente simplesmente apaga. É o famoso deu um branco. Quem nunca, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: isso não é uma falha sua. Não é falta de estudo nem nada disso. O nome disso é sequestro emocional. É um evento real, químico, que acontece no cérebro. Basicamente, a parte mais primitiva do nosso cérebro, a que lida com o medo, toma as rédeas e desliga a parte que pensa e lembra. Ok, então como é que esse sequestro acontece? Vamos dar uma olhada mais de perto na ciência por trás desse branco. Porque para vencer um inimigo, o primeiro passo é sempre conhecer como ele funciona. Funciona como uma cascata, uma reação em cadeia com 4 etapas. Primeiro, a sua amígdala, que é tipo o alarme de incêndio do cérebro. Olha para a prova e grita, perigo! A partir daí, ela dispara um alarme químico geral. O corpo é inundado com hormônios como cortisol e adrenalina. E aí que está o problema. Em altas doses, o cortisol que deveria te ajudar acaba afogando a área do cérebro responsável pela memória. Resultado, bloqueio mental. Agora, olha só o que isso faz com o nosso espaço de trabalho mental. Pensa na sua mente como a memória RAM de um computador. Ela é limitada. Quando a gente está focado, essa memória está toda dedicada a resolver a prova. Mas quando a ansiedade entra em cena, ela começa a rodar um monte de programas inúteis em segundo plano. O medo de falhar, a preocupação com o tempo, o "e se eu não passar?". E isso rouba os recursos que a gente precisava para de fato pensar na questão. Matar. A boa notícia é que a gente pode sim hackear esse sistema. E o controle não começa só na hora H, na sala da prova. Ele começa bem antes, nas 24 horas que antecedem o grande dia. A preparação do corpo é tão importante quanto a da mente. E o ponto de partida, pasmem, é o sono. Olha que dado maluco. Uma única noite mal dormida pode deixar a amígdala, aquele nosso alarme de incêndio cerebral, mais de 60% mais reativa. Ou seja, dormir bem não é luxo, é estratégia de prova. Ponto final. E a mesma lógica vale para a alimentação. Pensa nisso como a logística para uma batalha. O cérebro precisa do combustível certo para se manter estável. Carboidratos complexos para ter energia constante, ômega 3 para a comunicação fluir, magnésio para relaxar, até a cafeína com moderação ajuda. Mas em excesso vira um tiro no pé. Chegamos na manhã da prova. E aqui vai uma dica de ouro, que parece simples, mas faz toda a diferença. A melhor decisão é não ter que tomar nenhuma. Cada coisinha que a gente decide, tipo a roupa que vai vestir ou que vai comer, gasta um pouquinho de energia mental. Então, automatize tudo na véspera. Deixa sua mente chegar para a prova com o tanque cheio. Certo, a gente fez tudo certo, se preparou, mas chegou lá na sala e bateu. O coração acelera, a mão sua, o pânico está vindo. E agora? O que tem no nosso kit de primeiros socorros para esse momento? A ferramenta mais rápida e poderosa que a gente tem é a nossa própria respiração. Essa técnica, a respiração caixa, é como um interruptor manual para a calma. Ao respirar nesse ritmo de 4 segundos, a gente ativa um nervo que manda um sinal direto para o cérebro, dizendo: "Ei, tá tudo bem, pode desligar o alarme de incêndio. É fisiológico, funciona." Agora, uma sacada de mestre. As sensações físicas da ansiedade, o coração batendo forte, a respiração curta, são quase idênticas às da excitação. A única coisa que muda é a história que a gente conta para si. Então, em vez de pensar, estou nervoso, tente reenquadrar. Estou animado, meu corpo está pronto para esse desafio. Essa pequena mudança de perspectiva pode alterar tudo. A nossa mente ansiosa também adora cair em armadilhas, em padrões de pensamento que não ajudam. O tudo ou nada, tipo se eu não passar sou um fracasso, ou errar uma questão e já pensar, pronto, vou errar todas. Aprender a identificar essas distorções e corrigi-las na hora é um superpoder. Lembre-se, sentimentos são biologia, não são fatos. E se mesmo assim o branco vier com tudo, não adianta forçar, não lute contra ele. Siga um protocolo simples. Primeiro, pare de ler a questão. Segundo, mude seu estado físico, se ajeita na cadeira, bebe uma água. Terceiro, pule. Vá para uma questão bem fácil, de outra matéria, só para dar ao cérebro uma pequena vitória. Depois, mais tarde, você retorna à questão que te bloqueou. Bom,
Até agora, a gente falou muito de táticas de emergência, do que fazer no dia. Mas o jogo de verdade, a longo prazo, é sobre transformar a gestão da ansiedade numa habilidade, em algo que a gente domina. E como a gente treina essa habilidade? Com simulados eficazes. Pensa no simulado como uma vacina contra o pânico. Você expõe seu cérebro a uma dose controlada do estresse da prova, para ele criando anticorpos. O cérebro não entra em pânico com aquilo que ele reconhece como rotina. Por isso, o simulado tem que ser o mais fiel possível à realidade. Isso nos leva à verdadeira definição de resiliência. Ser resiliente não é nunca sentir estresse, isso é impossível. É sobre o quão rápido a gente consegue voltar para o nosso centro, para o estado de calma e foco depois de tomar um susto. É diminuir esse tempo de recuperação. No final das contas, é isso. A aprovação num concurso de alto nível é o resultado dessa integração. Não é só sobre o conhecimento que a gente acumulou, mas sobre o quanto desse conhecimento a gente consegue acessar sob pressão. A prova testa tudo isso junto. E aí, essa nossa análise te ajudou a entender melhor essa batalha interna? Se sim, faz um favor pra gente e para outros concurseiros que estão na mesma luta, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like no vídeo, porque assim essa informação chega para mais gente que precisa dominar a ansiedade e conquistar a vaga. Valeu e até a próxima!